Você já sentiu que algumas pessoas enxergam além do que está diante dos olhos? Que percebem intenções antes mesmas delas serem expressas? E por que, entre elas, existe um tipo silencioso, intuitivo, que incomoda profundamente aqueles que vivem de máscaras e vaidades? Carl Jung diria que isso não é acaso, que existe uma força invisível dançando entre empatas e narcisistas, uma batalha silenciosa entre luz e sombra, onde não vence o mais forte, mas o mais consciente. Talvez o verdadeiro poder nunca esteve em dominar o outro, mas em enxergar aquilo que o outro se recusa a ver. Há algo perturbador na ideia de que a sombra não é aquilo que sabemos, mas justamente o que negamos conhecer. O narcisista, preso ao espelho do próprio ego, constrói palácios de admiração, mas vive com medo de um inimigo que nunca vê, seu próprio reflexo. O empata, por outro lado, carrega um tipo raro de percepção. Ele enxerga as rachaduras nas máscaras, sente as fissuras na armadura emocional alheia e, sem dizer nada, revela o que ninguém quer admitir. Não é que ele exponha segredos, ele apenas ilumina o que já existe, e é aí que o narcisista começa a ruir. E se o verdadeiro embate não estivesse nos gestos, mas nas presenças, empatas não confrontam, não atacam, não vencem pelo conflito. Eles silenciosamente revelam. A presença deles é como um espelho que devolve ao narcisista tudo aquilo que ele mais teme, a verdade. Não a verdade sobre o mundo, mas sobre si mesmo. E Carl Jung alertava: o ser humano suporta qualquer realidade, exceto aquela que desmascara sua própria ilusão. Talvez seja por isso que alguns empatas são tratados como ameaça, mesmo sem jamais levantar uma espada. Você nunca se perguntou por que alguns empatas parecem atrair narcisistas como fogo atrai a traça? É porque, sem saber, eles carregam a centelha mais temida do inconsciente, a capacidade de ativar a sombra alheia, não com palavras, mas com energia. Não com julgamentos, mas com autenticidade. E quanto mais um narcisista tenta controlar, manipular, humilhar, mais ele revela, sem perceber, sua própria fraqueza, a dependência emocional pelo olhar do outro. Enquanto o empata, ele não precisa vencer, ele apenas precisa ser. Talvez a pergunta não seja como o empata vence o narcisista. Talvez a pergunta certa seja: por que o narcisista sempre cai quando tenta vencer o empata? Carl Jung tinha uma resposta, mas ela não estava nos livros. Estava nas entrelinhas, nas sombras que cada um carrega, e naquilo que você está prestes a descobrir agora, mas só se tiver coragem de olhar para dentro, porque a metade mais perigosa da história ainda não foi contada. Dentro de cada silêncio existe uma pergunta que nunca foi feita, mas sempre foi sentida. Uma daquelas que não se pronuncia com os lábios, mas com o peso no peito. Por que algumas pessoas parecem enxergar aquilo que escondemos de nós mesmos? Carl Jung respondia que a alma tem janelas que os olhos não conhecem. Talvez seja por isso que o empata incomoda o narcisista, não por confrontá-lo, mas por vê-lo, não por atacá-lo, mas por perceber a ferida escondida atrás do brilho. E nesse exato instante, um jogo invisível começa. Não entre duas pessoas, mas entre duas sombras, duas histórias, duas formas de sobreviver ao próprio vazio. Há uma linha tênue entre sensibilidade e vulnerabilidade. Muitos acreditam que sentir demais é fraqueza, quando na verdade é percepção elevada. Sentir profundamente não significa ser frágil, significa enxergar com a pele, com a memória, com o inconsciente. O empata não vê só o que está sendo mostrado. Ele percebe o que está sendo escondido. Ele entende a linguagem que o silêncio fala. E Jung dizia que aquilo que negamos em nós mesmos, denunciamos no outro. Talvez seja por isso que o empata desperta reações intensas, mesmo quando permanece em silêncio. Sua simples presença ativa ecos que muitos tentam calar. Você já sentiu que alguém percebeu em você algo que nem você sabia que carregava? Já olhou para alguém e sentiu que ele enxergava uma história inteira em seu olhar?
mesmo que você nunca tenha contado nada, existe uma palavra para isso: espelho emocional. Um fenômeno psicológico que transcende explicações comuns. Jung ensinava que todo encontro é um encontro de inconscientes. É por isso que, às vezes, sentimos medo de quem nunca nos ameaçou. É por isso que sentimos raiva de quem nunca nos feriu. E é por isso que alguns empatas são atacados sem motivo aparente. Eles não machucam, eles revelam. O narcisista teme o empata, não porque ele é forte, mas porque é profundo. Ele carrega um olhar que não se distrai com ornamentos. Ele sente onde a alma treme, onde a máscara trinca, onde a luz vacila. O empata não expõe o narcisista, ele apenas o faz olhar para si mesmo. E esse é o único confronto que o narcisista não sabe vencer. Porque ele aprendeu a lutar contra tudo, menos contra o próprio reflexo. Ele domina a manipulação, o controle, a aparência, mas não sabe o que fazer quando alguém vê a criança ferida, escondida atrás do personagem. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nossa sombra, acabamos projetando no outro. É por isso que o empata vira alvo. O narcisista vê nele tudo aquilo que deseja ser, mas nunca conseguiu. Empatia, autenticidade, profundidade. Enquanto ele vive de aprovação, o empata vive de conexão verdadeira. Enquanto ele busca ser admirado, o empata busca compreender. Enquanto ele esconde suas fragilidades, o empata transforma as próprias em poder. E a presença de alguém que não precisa vencer para estar inteiro é insuportavelmente poderosa. Mas existe um segredo ainda mais oculto nessa dança silenciosa. O empata também carrega sua sombra. Ele não está acima dela. Ele apenas aprendeu a conversar com ela. Ele sabe que a luz que ilumina também projeta a escuridão. Ele não tem medo de se ver, mesmo quando o reflexo não é bonito. E é exatamente essa coragem que o diferencia. Porque, no fundo, a verdadeira batalha não está entre empatas e narcisistas. Está entre aqueles que fogem de si mesmos e aqueles que decidiram se encontrar. A armadura do narcisista é feita de aplausos, elogios, vitórias, controle. Mas tudo isso quebra facilmente diante de um olhar que não teme o que é autêntico. A força do empata não está em seu coração compassivo, mas em sua alma indomável. Ele não busca dominar ninguém, busca sentir. E sentir é perigoso em um mundo acostumado a fugir das próprias emoções. Carl Jung alertava: aquilo que você rejeita dentro de si acabará comandando sua vida. Talvez seja por isso que tantos narcisistas tentam comandar os outros, porque perderam o controle de si mesmos. E é aí que algo extraordinário acontece. Sem perceber, o empata se torna um ponto de virada na história emocional do narcisista. Não porque o destrói, mas porque o confronta com a possibilidade de cura. Uma cura que só acontece quando a máscara cai, quando o grito interno finalmente é ouvido, quando a sombra deixa de ser inimiga e se torna professora. Mas esse momento só acontece quando alguém tem coragem de olhar, e o empata olha. E talvez esse seja o verdadeiro papel dessa figura silenciosa: não derrotar o narcisista, mas ser seu espelho mais honesto. Não para expor, mas para despertar. Não para acusar, mas para convidar. Porque no fim, como dizia Jung, o encontro com a sombra não é uma guerra, é um chamado. Um convite para atravessar o próprio labirinto e encontrar do outro lado não a escuridão, mas a luz que sempre esteve esperando. E se esse vídeo não fosse apenas sobre empatas e narcisistas, e se fosse sobre algo muito maior, algo que habita cada um de nós, algo que você está prestes a sentir, mesmo que ainda não saiba explicar. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão, e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Há momentos em que não somos nós quem escolhemos a verdade. É ela que nos escolhe. Surge como uma sensação estranha, um desconforto silencioso, uma inquietação que não sabe onde encaixar palavras. Carl Jung descrevia esse instante como o sussurro da sombra.
Não é uma voz externa, é algo que fala de dentro, mas não usa linguagem. É um pressentimento, um chamado, uma espécie de convite para atravessar um limite que nunca tivemos coragem de cruzar. É nesse território que o empata vive. Ele transita entre o que é dito e o que é sentido. Ele percebe histórias que não foram contadas, dores que nunca foram reconhecidas, fragilidades camufladas em gestos de superioridade. Ele não acusa, apenas sente. E isso por si só já é perturbador. Alguns acreditam que empatia é bondade, outros pensam que é vulnerabilidade. Mas o que ninguém diz é que empatia é uma forma de visão, um tipo de radar silencioso que identifica onde o coração respira e onde a máscara sufoca. O empata não vê como os outros enxergam. Ele vê com a alma, ele sente com a memória emocional. Ele percebe aquilo que o narcisista tenta ocultar, não apenas dos outros, mas dele mesmo. E de maneira quase involuntária, o empata se torna espelho. Um espelho que não reflete aparência, mas essência. E a essência muitas vezes dói. Você já percebeu como o narcisista se sente fascinado e ameaçado pelo empata ao mesmo tempo? Ele admira sua autenticidade, mas a teme. Ele quer se aproximar, mas também quer destruir, porque a presença do empata faz com que ele se sinta visto em partes que nunca quis revelar. Carl Jung dizia que a sombra não resiste à luz. E o empata é uma luz silenciosa. Ele não brilha intensamente para ser notado. Ele brilha naturalmente quando permanece inteiro. É sua autenticidade que revela, não sua intenção. E essa revelação, mesmo sem palavras, pode ser devastadora. O narcisista construiu sua identidade como um castelo, belo, admirado, grandioso, mas profundamente frágil, porque foi construído com os tijolos da necessidade de reconhecimento. E esses tijolos não são sólidos. Eles se quebram no primeiro toque de verdade. O empata não derruba este castelo. Ele simplesmente mostra as rachaduras. E nessa simples exposição, algo começa a desmoronar por dentro. Não é uma queda visível, é um colapso silencioso. Não se vê nos olhos, sente-se no peito. Mas por que o empata não cai junto? Por que ele não se quebra como o narcisista? Carl Jung explicaria que aquilo que encaramos dentro de nós não nos domina mais. O empata conheceu suas feridas, chorou suas dores, visitou sua própria sombra e aprendeu a conversar com ela. Ele sabe que não existe luz sem escuridão. E por isso, ele não teme a sombra alheia, porque primeiro enfrentou a sua. Ele não se torna vítima do narcisista, porque não se torna refém de si mesmo. E é aqui que uma inversão poderosa acontece. O narcisista acredita controlar tudo, energias, narrativas, percepções. Mas diante do empata, ele perde o controle sobre si mesmo, não porque o empata o confronta, mas porque o empata o revela. Quando alguém te enxerga com profundidade, você não consegue mais atuar. Sua máscara começa a pesar. Suas falas parecem decoradas. Seus gestos se tornam artificiais. Porque nada disso funciona diante de alguém que vê além. O empata não quer te expor, mas sua presença já expõe. Talvez seja por isso que o narcisista alterna entre fascínio e raiva, entre proximidade e ataque. Ele se aproxima do empata, buscando conforto, validação e entendimento. Mas a mesma presença que o acolhe também o desarma, porque o empata não negocia com ilusões. Ele não adora máscaras, ele não endossa atuações. Ele acolhe a essência, mesmo quando ela está ferida, mesmo quando ela está distorcida, e é justamente esse acolhimento que se torna intolerável para quem vive de personagens. Mas há algo ainda mais profundo. Jung dizia que todo narcisista é, no fundo, uma alma exilada de si mesma, alguém que não aprendeu a lidar com a própria fragilidade, alguém que, em algum momento, decidiu construir uma persona para sobreviver, e essa construção se transformou
numa prisão. O empata não é o carcerário dessa prisão, é o reflexo da liberdade possível. Não é ameaça, é lembrança, lembrança daquilo que ele foi ou poderia ter sido antes de construir muros emocionais. E aqui o roteiro deixa de ser sobre empatas e narcisistas e começa a ser sobre nós, porque todos carregamos partes empáticas e partes narcisistas. Todos temos momentos em que sentimos profundamente e momentos em que nos protegemos com máscaras. Todos temos luzes que brilham e sombras que escondemos. A verdadeira pergunta não é quem vence essa batalha. A verdadeira pergunta é: qual dessas partes dentro de nós controla nossas escolhas? Carl Jung diria que empatia não é bondade, narcisismo não é maldade. São apenas estratégias de sobrevivência. A diferença está no momento em que paramos de sobreviver e começamos a viver. E esse momento não acontece quando encontramos respostas. Acontece quando finalmente temos coragem de fazer as perguntas certas. E talvez você esteja mais perto delas do que imagina. Se sentir isso agora te incomoda, talvez seja porque algo em você já começou a despertar. Há encontros que não acontecem por acaso. São choques de energia, colisões de histórias invisíveis, toques silenciosos entre feridas que ainda respiram, mesmo escondidas. Quando um empata cruza o caminho de um narcisista, nem sempre é guerra. Às vezes é espelho, um espelho que não reflete o rosto, mas a história inteira. Jung dizia que aquilo que ignoramos dentro de nós ganha vida fora. E talvez seja por isso que o empata atrai o narcisista. Não para destruí-lo, mas para revelar o que ele se recusou a sentir. Ninguém foge para sempre de sua própria alma, nem mesmo aquele que construiu um império emocional para escondê-la. Mas existe algo que a maioria não percebe. Em muitos casos, o empata também está em busca de algo. Não da mesma forma, não com a mesma fome. O empata procura sentido, procura conexão, procura verdade e, sem perceber, se aproxima de quem mais precisa dela. Alguém que nunca aprendeu a sustentar a própria fragilidade. O narcisista deseja atenção, o empata deseja compreensão, mas ambos procuram acolhimento. A diferença é que um busca do lado de fora, o outro busca do lado de dentro. E é nesse ponto que a história começa a mudar. Porque o empata, ao olhar nos olhos do narcisista, vê a dor que está por trás da arrogância, vê a carência por trás do controle, vê a solidão por trás da manipulação, vê que não se trata de maldade, mas de proteção. E essa percepção, inofensiva em sua essência, se torna devastadora para quem vive na ilusão de invencibilidade. Não é que o empata destrua paredes, ele apenas não finge que elas são castelos. Ele vê através, e aquilo que ele vê não é monstruoso, é humano, humano demais. Mas algo acontece quando o espelho fica muito próximo, e é aí que a tensão real começa. O narcisista tenta controlar o empata, tenta absorver sua energia, sua validação, seu olhar acolhedor, mas descobre que esse olhar não pode ser possuído, não pode ser manipulado, porque o empata não existe para confirmar ilusões, ele existe para sentir o que é real. E nada provoca mais pânico para quem vive de personagens do que encontrar alguém que só reconhece a autenticidade. Jung dizia que a sombra não é um inimigo, ela é o segredo. Um segredo que pede reconhecimento, não rejeição. O empata não luta contra o narcisista. Ele luta contra o falso que habita dentro dele. Ele não confronta com argumentos, mas com presença. E essa presença revela algo que o narcisista nunca quis admitir. Ele não está acima de ninguém. Ele está distante de si mesmo. E aquele que está distante de si, inevitavelmente, tentará controlar os outros. E é nesse ponto que os papéis se invertem. O narcisista acredita que domina emocionalmente, mas é dominado pela própria sede de controle. Enquanto ele tenta controlar, ele revela sua dependência. Enquanto tenta conquistar a aprovação, revela sua fragilidade. Enquanto tenta ser admirado, revela que não sabe ser amado. E o empata
ele observa. Ele entende, mas nem sempre fica, porque ele sabe que cura não é convencer o outro, é despertar o próprio. Há empatas que tentam salvar narcisistas, tentam resgatar aquilo que foi perdido, tentam curar aquilo que nunca lhes pertenceu. E neste ponto, um empata pode adoecer, porque carregar a dor do outro sem que ele esteja pronto para enfrentá-la é o mesmo que iluminar olhos que ainda não suportam a luz. Jung alertava: ninguém desperta sem estar pronto para suportar o próprio reflexo. Você pode guiá-lo até o espelho, mas não pode obrigá-lo a olhar. E talvez esse seja o verdadeiro aprendizado. O empata não derrota o narcisista. Ele o convida a despertar, a cair talvez, a quebrar, possivelmente, mas não para se destruir, para se reconstruir. Porque, apesar de tudo, a sombra não é o fim, ela é a passagem. Ela é a ponte entre quem acreditamos ser e quem realmente somos. E muitas vezes é o empata que acende essa luz, mesmo que nunca perceba que foi ele. Jung dizia que a verdadeira cura acontece quando o inconsciente fala mais alto que o ego, quando a verdade dentro de nós se torna mais forte do que o papel que representamos. E talvez seja por isso que o empata nunca precisa vencer, porque ele já está do outro lado, onde o poder não é controle, mas consciência, onde a força não é máscara, mas vulnerabilidade, e onde a sombra não é inimiga, mas guia. Se essa conversa está te tocando, talvez não seja sobre alguém que você conhece. Talvez seja sobre você. Porque no fim, todos temos um pouco de empata, todos temos um pouco de narcisista, mas só desperta aquele que decide, enfim, atravessar seu próprio espelho. E agora, algo começa a mudar dentro de você. Mesmo que ainda não tenha entendido o quê. Há instantes em que a verdade não se impõe com barulho, mas com silêncio. Um silêncio que não cabe no peito, não ocupa espaço, mas ocupa consciência. É como se algo lá do fundo chamasse o nome que esquecemos, o nome que não usamos nas conversas, nem nas apresentações, nem nas máscaras sociais. O nome da nossa parte não revelada, a parte que Jung chamava de sombra. E não, sombra não é aquilo que escondemos dos outros, é aquilo que escondemos de nós mesmos, aquilo que rejeitamos, mas ainda assim vive, respira, se manifesta em escolhas, atrações, medos e repetições que acreditamos serem coincidência. O empata, sem querer, ativa essa voz silenciosa, não por confrontar, mas por existir. Sua energia não acusa, revela, sua presença não provoca, desperta. Sua autenticidade funciona como um espelho emocional que registra o que ninguém quer ver, a própria incompletude. O empata não exibe sua luz para brilhar acima dos outros, ele se ilumina por dentro para sobreviver. É esse movimento interno, e não externo, que desencadeia o desconforto. Porque o narcisista vê, através dele, tudo aquilo que precisou abandonar para ser admirado. Sensibilidade, vulnerabilidade, verdade. O narcisista, ao contrário do que se pensa, não teme o empata por causa da força dele. Ele teme o empata por causa de sua própria fragilidade. Porque o empata não ameaça a sua imagem, ele ameaça a sua narrativa. A narrativa de autossuficiência, de independência emocional, de controle absoluto. A simples presença de alguém que sente profundamente é vista como risco por alguém que perdeu o contato com o próprio sentir. E a alma, quando silenciada, grita, mas grita de formas estranhas, em forma de arrogância, ironia, manipulação, agressividade, porque toda sombra, quando ignorada, se defende. Carl Jung dizia que quanto maior a negação, maior a projeção. E é nesse ponto que entendimento se transforma em ruptura. O empata percebe o narcisista, mas não o combate. Compreende-o, porque ele vê além da máscara. Não vê o manipulador, vê a criança não ouvida. Não vê o controlador, vê o desamparado. Não vê o egocêntrico, vê o esquecido de si mesmo. E por isso, ao invés de entregar guerra, ele oferece espelho. E o espelho não machuca. A recusa em olhar é que machuca. Mas existe um momento crítico nessa jornada. O momento em que o empata precisa escolher entre ser espelho ou ser sacrificado por aquilo que reflete. Porque quem ainda não está pronto para se ver, tenta quebrar o espelho. Não por maldade, mas por incapacidade.
E nesse instante o empata descobre sua maior lição. Empatia não é permitir que o outro nos destrua com a dor que ele carrega. Empatia é reconhecer a dor dele sem abandonar a nossa. É compreender sem absorver. É acolher sem carregar. É sentir sem se perder. O empata que não entende isso adoece, porque tenta ser luz para quem ainda não suporta a claridade. Tenta ser remédio para feridas que ainda estão abertas demais para serem tocadas. Tenta ser cura antes de ser consciência. Jung alertava: não é possível curar ninguém que ainda está apaixonado pela própria ferida. E o narcisista, muitas vezes, não está pronto para se libertar, porque sua identidade está construída a partir daquilo que o aprisiona. Ele sobrevive pelo sintoma, porque sem ele não sabe quem é. E é nesse ponto que a jornada se torna círculo. O empata se afasta, não por desprezo, mas por consciência, porque percebe que sua função não era salvar, era revelar. Não era conduzir, era despertar. E que no tempo certo, até mesmo o narcisista terá sua própria noite escura da alma. O momento em que o brilho do aplauso será insuficiente e ele terá que, finalmente, conversar com o próprio silêncio. Nesse momento, talvez ele lembre daquele espelho vivo que encontrou um dia. Talvez entenda, só então, que aquilo não era ameaça, era convite. Mas agora, algo se torna ainda mais importante. Esta jornada não é sobre empatas contra narcisistas. É sobre cada um de nós diante de nossas próprias máscaras. Sobre os momentos em que usamos carisma para esconder tristeza, controle para esconder medo, brilho para esconder solidão. É sobre entender que todos temos uma persona e todos temos uma sombra. Mas somente quem tem coragem de ficar entre as duas, sem negar nenhuma delas, descobre quem realmente é. Jung dizia que a verdadeira iluminação não vem de se tornar luz, mas de aprender a integrar a escuridão. E talvez seja isso que o empata representa. Não um anjo, nem um salvador, mas alguém que olha para si com honestidade suficiente para também enxergar o outro. Alguém que não teme a profundidade. Alguém que entende que a alma não quer ser admirada, quer ser reconhecida. E talvez, nesse exato instante, alguma coisa dentro de você esteja pedindo para ser reconhecida também, mesmo que ainda não saiba qual parte é. Talvez seja isso que chamamos de despertar. Não o despertar para o mundo, mas o despertar para si. E a pergunta que fica não é: quem é o empata e quem é o narcisista? A pergunta real é: qual dessas vozes está falando dentro de você agora? Há verdades que não chegam como respostas. Elas aparecem como espelhos. E espelhos não falam, apenas devolvem tudo aquilo que sempre esteve ali, esperando para ser visto. Jung dizia que a consciência nasce quando a alma descobre que não pode mais fugir de si mesma. E é isso que acontece quando o empata cruza o caminho do narcisista. Não ocorre um confronto entre pessoas, mas um encontro entre versões. A versão que o narcisista exibe ao mundo e a versão que há muito tenta ser esquecida. A versão rejeitada. A versão que chora em silêncio, mas nunca perdeu a esperança de ser reconhecida. Não por aplausos, mas por autenticidade. Não para ser admirada, mas para ser finalmente acolhida. Porque antes de ser ego, antes de ser máscara, antes mesmo de ser personagem, existe uma alma tentando sobreviver à própria história. O empata não surge para derrubar o narcisista. Ele surge para perturbá-lo, mas não com hostilidade, com verdade. Uma verdade silenciosa, quase invisível, que se manifesta na forma de presença. A presença daquele que não precisa ser nada além do que é. E isso causa um desconforto profundo em quem sempre se construiu através da imagem. Porque o narcisista olha para o empata e sente algo familiar, mas distante. Uma lembrança do que foi antes de se tornar o que aparenta. Uma lembrança de que a vulnerabilidade um dia era natural, que o sentir não era sinal de fraqueza e que existir não era uma performance, era apenas existir. E então algo se rompe, não por fora, por dentro. O narcisista começa a perceber que sua persona, esse papel que ele reprisa em cada situação, não é identidade, é proteção. Não é poder,
é medo. A persona é a fortaleza que ele construiu para que ninguém pudesse feri-lo como um dia foi ferido. Mas, ironicamente, ela se tornou a mesma prisão que agora o impede de sentir, conectar, amar e ser amado. E o empata, sem jamais atacar, revela essa prisão. Ele é como uma janela aberta em uma sala escura, não empurra, não arranca, não exige, apenas deixa a luz entrar. Mas o empata também tem sua travessia, porque ele precisa aprender que não existe cura obrigatória, nem despertar forçado. Existem processos, existem tempos. Existe a resistência natural que todo ser humano tem quando é convidado a olhar para sua sombra. E essa resistência é sagrada, porque protege o indivíduo da dor que ainda não está pronto para enfrentar. Jung dizia que a alma só permite o encontro com a sombra quando existe força suficiente para suportar a revelação. Antes disso, tudo é defesa. Por isso, a jornada verdadeira não é sobre o empata vencer, nem sobre o narcisista cair. É sobre o momento exato em que o narcisista percebe que não precisa mais vencer ninguém, apenas conhecer a si mesmo. Quando ele olha para dentro e, ao invés de rejeitar a ferida, ele a escuta. Quando, ao invés de reforçar a máscara, ele ousa tirá-la, mesmo que por um instante. Porque nesse instante, algo extraordinário acontece. Ele deixa de ser personagem e começa a ser pessoa. E esse é o momento que Jung chamava de integração. Mas esse momento é raro, porque exige coragem. A coragem de sentir aquilo que evitamos durante toda a vida. A coragem de admitir que não somos tão fortes quanto fingimos ser, nem tão frágeis quanto tememos ser. Somos ambos. Somos ponte, somos luz e sombra, empatia e ego, acolhimento e resistência. Somos humanos, e talvez seja isso que o empata ensina, sem nunca ensinar nada diretamente. A humanidade não está na perfeição, mas na honestidade. E quando essa honestidade toca a alma, algo muda. O silêncio deixa de ser desconforto e começa a ser chão. O espelho deixa de ser ameaça e começa a ser caminho. O empata deixa de ser inimigo e começa a ser portal. Porque ele não veio destruir a armadura, veio lembrar que por baixo dela ainda existe vida. E essa vida não está interessada em aplausos, está interessada em liberdade. Talvez por isso este vídeo não seja apenas sobre empatas e narcisistas. Talvez ele seja um convite. Um daqueles convites que a mente tenta entender, mas que só a alma responde. Um chamado para perceber que a sombra que tanto evitamos, talvez seja justamente o caminho de volta para quem realmente somos. E que alguns encontros, por mais desconfortáveis que sejam, não vieram para nos ferir, vieram para nos devolver. E talvez agora, nesse exato momento, alguma parte de você, esquecida, silenciada, adormecida, esteja tentando respirar novamente. Conseguir ouvi-la já é o começo. Há dores que não gritam, elas apenas permanecem silenciosas, sustentando expressões que enganam os olhos, mas nunca enganam a alma. Carl Jung dizia que a sombra não é o escuro, é aquilo que rejeitamos ver. E talvez por isso seja tão desconfortável encontrar alguém que nos veja inteiro. Ver inteiro não é enxergar o que mostramos, é perceber o que evitamos sentir. O empata é essa presença rara, quase ancestral. Ele não lê os comportamentos, ele escuta as intenções. Não interpreta palavras, ele percebe o que elas tentam esconder. E nessa percepção, mesmo sem querer, ele desperta algo que o narcisista fez de tudo para silenciar: a própria verdade. A verdade, quando começa a emergir, não vem como revelação, vem como incômodo. Um incômodo que não sabemos explicar, um desconforto que não conseguimos identificar. É como se alguém estivesse nos observando por dentro, mesmo quando nossos gestos brilham com autoconfiança. O narcisista sente isso antes de compreender. Sente o desconforto de estar diante de alguém que não compra a ilusão, não negocia com máscaras, não se convence com personagens. Está diante de alguém que não se impressiona com o brilho, porque só reconhece alma. E essa alma, quando vê, não acusa, ela apenas percebe. O empata não aponta a ferida, ele escuta a ferida. Ele não rompe a defesa,
Ele compreende a defesa. Isso é muito mais difícil de suportar, porque enquanto a crítica ativa a resistência, a compreensão ativa a memória. Memória de quando houve dor, solidão, busca por amor e acolhimento. E essa memória, por mais enterrada que esteja, ainda existe. Jung dizia que nada do que tentamos esconder desaparece. Apenas espera o momento de ser sentido novamente. Mas o empata, ao ativar essa memória, também enfrenta sua própria. Porque ele também já conheceu a dor de sentir demais, de perceber além do que gostaria, de carregar pesos emocionais que nunca foram seus. Ele já tentou salvar, explicar, curar, mas algo nele mudou no dia em que entendeu que não se cura ninguém que ainda não decidiu parar de fugir. E foi nesse dia que ele aprendeu. Empatia não é carregar o outro, é enxergá-lo sem se perder de si, é amar sem se anular, é compreender sem absorver, é reconhecer a dor sem fazer dela moradia. E é nesse ponto que a narrativa toma uma forma mais profunda, porque agora não se trata mais de empatas e narcisistas. Trata-se da nossa própria relação com aquilo que escondemos. Mostramos ao mundo as partes que construímos, mas não as partes que sentimos. Criamos versões de nós mesmos para sermos aceitos, admirados, valorizados. Mas essas versões, essas personas, como Jung chamou, têm um preço. Quanto mais as aperfeiçoamos, mais nos distanciamos de quem realmente somos. E quando alguém nos vê, não a persona, mas o ser, sentimos pânico, porque não sabemos mais habitar essa autenticidade. No fundo, a pergunta permanece: por que temos tanto medo de ser vistos? Talvez porque ser visto significa abdicar da armadura. Significa mostrar vulnerabilidade, fragilidade, humanidade. Significa admitir que não somos impenetráveis, que não somos sempre fortes, que temos medos, inseguranças, saudades, culpas e desejos que nunca nomeamos. E talvez seja mais fácil interpretar papéis do que viver com essa verdade aberta. Por isso, o narcisista ataca o empata. Não porque o empata machuca, mas porque ele revela. Mas revelação verdadeira não é exposição, é despertar. O empata, quando maduro, não luta contra o narcisista. Não tenta convencê-lo, curá-lo ou mudá-lo. Ele apenas existe com autenticidade. E essa existência, por si só, é convite. Convite para se ver, convite para sentir, convite para voltar. Voltar não para o passado, mas para si. E esse convite não tem data, não tem prazo, não tem forma. Ele acontece quando a alma, cansada de fugir, finalmente decide sentar e conversar com sua sombra. E quando esse diálogo começa, quando alguém ousa encarar aquilo que rejeitou a vida inteira, a transformação deixa de ser ameaça e começa a ser possibilidade. Possibilidade de reconstruir a identidade não sobre aplausos, mas sobre verdade. Não sobre controle, mas sobre consciência. Não sobre proteção, mas sobre presença. Talvez esse vídeo não seja um conteúdo, talvez seja um encontro. E encontros verdadeiros não trazem respostas, trazem espelhos. Espelhos que não mostram o que somos, mostram o que poderíamos ser se tivéssemos coragem suficiente para parar de fugir. E se agora você sentir que algo dentro de você está se movendo silenciosamente, talvez não seja confusão, talvez seja retorno. O retorno daquilo que você um dia decidiu esconder, não porque era errado, mas porque ainda não estava pronto para ser visto. Agora talvez esteja. Algumas verdades não chegam como respostas. Elas chegam como lembranças, como um sussurro familiar que não sabemos de onde vem, mas sentimos que sempre esteve aqui. Talvez a verdadeira revelação desta jornada não seja entender o empata, nem decifrar o narcisista. Talvez seja perceber que, em algum lugar entre os dois, vive a alma que esquecemos de ouvir. Aquela que não quer ser perfeita, não quer ser admirada, ela só quer ser vista. Carl Jung dizia que quando a sombra é reconhecida, ela deixa de ser inimiga e se torna caminho. Caminho de retorno, caminho de encontro, caminho de libertação. Talvez agora você perceba que aquilo que chamava de fraqueza sempre foi sensibilidade em estado bruto, que aquilo que chamava de orgulho sempre foi medo mascarado, que aquilo que julgava nos outros era um recado sobre algo que ainda não tinha coragem de olhar em si. A vida
não usa palavras. Ela usa símbolos. Ela fala através de encontros, desencontros, silêncios, incômodos e conexões que não sabemos explicar. Não entendemos de imediato, mas sentimos. E quando sentimos, algo dentro de nós se move, mesmo que o corpo permaneça parado. E então, entendemos algo novo, sem que ninguém tenha nos dito. O empata não existe para vencer, nem para expor, nem para salvar. Ele existe para lembrar. Lembrar que sentir não é um peso, é acesso. Lembrar que a verdade não machuca. O que machuca é resistir a ela. Lembrar que a maior força não está em ser admirado, mas em ser íntegro, porque a integridade não é impecável, é inteira. É a coragem de ser luz e sombra ao mesmo tempo, sem negar nenhuma, sem se envergonhar de nenhuma. E aí tudo muda. O empata deixa de ser visto como frágil, e o narcisista deixa de ser visto como vilão. Porque a verdadeira batalha nunca foi entre pessoas, foi entre partes, entre o que mostramos e o que escondemos, entre o que sentimos e o que suportamos, entre o que fomos obrigados a ser e aquilo que existia antes das defesas. A persona protege, mas também aprisiona. E Jung sussurrava que o dia mais importante da vida é aquele em que não desejamos mais ser a imagem que criamos. Desejamos apenas ser. E ser não é estado, é encontro. Um encontro com aquilo que tentamos evitar a vida inteira, nós mesmos. Esse encontro não acontece em espelhos de vidro, mas em espelhos humanos. Pessoas que, como o empata, nos veem além do visível. Pessoas que despertam em nós algo que não controlamos. Autenticidade. Pessoas que nos fazem sentir sem máscaras e por isso parecemos nus. Mas talvez no fim, essa nudez emocional nunca tenha sido exposição. Talvez sempre tenha sido liberdade. Porque liberdade não é romper correntes, é remover disfarces. É quando a alma para de atuar e começa a habitar. E é nesse instante, silencioso, íntimo, quase imperceptível, que nasce a consciência. A consciência que não precisa de aplausos, não precisa de conquistas, não precisa provar nada. Ela apenas existe, ela apenas respira. E nesse simples respirar, tudo que antes era luta torna-se presença. Uma presença que não grita, não convence, não disputa. Uma presença que apenas é. E ser, no sentido mais puro, não é conquistar o mundo, é voltar para casa. Voltar não para o lugar onde moramos, mas para o lugar onde sentimos. Aquele espaço invisível dentro de nós, onde a luz e a sombra finalmente se olham e descobrem que nunca foram inimigas. Apenas partes esperando para se reencontrar. E talvez agora essas partes tenham começado a se olhar dentro de você também. Talvez ainda timidamente, talvez ainda em silêncio, mas olharam. E uma vez que essa visão acontece, nunca mais será desfeita. A sombra vista não volta a ser esquecimento, ela volta a ser pertencimento. E a luz vista não volta a ser aparência, ela volta a ser essência. E se essa mensagem, de alguma forma, tocou algo que você não sabia nomear, então ela cumpriu seu papel. Porque não era para explicar, era para despertar. E despertar nunca é barulhento, é íntimo, é lento, mas é irreversível. Talvez seja por isso que alguns vídeos terminam e outros permanecem. Não pelo conteúdo, mas pelo que mudaram em nosso silêncio. Se algo em você se moveu, permaneça. Comente o que sentiu, compartilhe com quem precisa ver. E se quiser continuar essa jornada, inscreva-se, não para seguir um canal, mas para seguir aquilo que dentro de você já começou a despertar. Porque, como dizia Jung, aquilo que você resiste te persegue, aquilo que você acolhe te transforma.